Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Gente, nós vamos falar agora sobre um assunto bacana, tá? E isso vai nos ajudar a compreender melhor a comunicação. Eu estou falando sobre causa e consequência. E existem recursos linguísticos que nos ajudam a identificar quando estamos tratando de uma causa ou de uma consequência, tá? E eu já digo de antemão que estou falando de conexões, ok? Esses recursos linguísticos, conjunções, que nos ajudam a compreender melhor, tá? Quando inferimos causa ou quando inferimos consequência. Existe sim diferença em relação a isso, tá? Por quê? Vamos compreender de início o que é a causa. A causa é a origem, o que promove alguma coisa, o que desencadeia alguma situação, tá? Alguma ação. Isso eu chamo de causa. E o que seria a consequência? A consequência é basicamente o efeito, tá? O efeito da causa. Então, existe aí uma frase, para cada ação há uma reação. Então, nesse caso, vocês vão observar que se existe um efeito, isso é consequência. E a origem do que causa, desencadeia ações, nós chamamos de causa. As conjunções, então, vão servir para nos ajudar a auxiliar a nossa compreensão acerca disso. Olhem aqui um exemplo, tá? Faltou a aula de hoje, pois estava doente. Vocês vão observar que dentro dessas orações, faltou a aula de hoje, estava doente, existe uma palavrinha, vamos dizer que uma palavrinha mágica. Essa palavrinha mágica, pois, é uma conjunção. E ela dá uma explicação, tá? Em outros termos, uma causa, ok? Ela dá a causa de não se ter ido à aula, de ter faltado à aula, ok? Estar doente foi a causa de ter se faltado à aula. Então, nesse caso, pois, dá a ideia de causa, ok? Vamos ver agora uma situação de consequência, ok? Vamos inverter essa frase para que a gente compreenda, tá? É só uma questão de colocação. Vamos inverter a frase, porque você tem que analisar o contexto, tá? E essas conjunções dentro do contexto vão nos ajudar a compreender o sentido, ok? Estava doente, por isso faltou a aula. Estava doente, por isso faltou a aula. Então, nesse caso, vocês vão perceber o seguinte. Percebam que existe uma relação de consequência. Estava doente. Qual foi a consequência dessa doença? Faltar a aula. Então, perceba que é o contexto, junto a essa palavra mágica que a gente coloca aí entre as orações, que vai nos ajudar a compreender melhor o sentido, tá? Vamos aqui para um outro exemplo para que você compreenda melhor. O professor ficou em casa, pois estava gravando aulas. O professor ficou em casa, pois estava gravando aulas. Olha só, o professor ficou em casa, certo? E isso foi um acontecimento, uma ação, a ação de ficar em casa. Agora você vai observar que algo motivou o professor a ficar em casa, tá? Então, qual foi a causa do professor ter ficado em casa, certo? A causa foi estar gravando aulas, certo? Agora vamos ver quando é que dentro de um contexto parecido nós temos um efeito de consequência. Vamos inverter a frase. Estava gravando aulas, logo ficou em casa, certo? O professor estava gravando aulas, logo ficou em casa. Perceba que dentro dessa oração, logo ficou em casa, nós temos um efeito, o efeito de estar gravando aulas, certo? Então observe que existe um contexto a ser analisado. Esse contexto pode ser de causa ou de consequência, de acordo com o contexto. O professor ficou em casa porque estava gravando aula.
depois estava gravando aula. Você vai observar que, nesse caso, nós temos uma causa, a causa do professor ter ficado em casa, que era estar gravando aulas. Agora, quando nós invertemos estava gravando aula, logo ficou em casa, nós já temos um efeito. Olha só esse outro exemplo. Foi aprovado, visto que estudou bastante. Observe que dentro do contexto dessa frase, nós temos aí a causa da aprovação. A frase, vou repetir novamente, foi aprovado, visto que estudou bastante. Qual foi a causa da aprovação? Estudar bastante, ter estudado bastante, tá? Então, nesse caso, nós temos uma relação de causa. Agora, quando é que nós teríamos aí uma relação de consequência? Vamos inverter a frase, ok? Estudou bastante, portanto, foi aprovado. Nesse caso aqui, foi aprovado é a consequência de se ter estudado bastante, tá? Então, aqui nós temos uma relação de consequência, certo? Eu espero que dentro do contexto desses 3 exemplos enunciados, vocês tenham entendido que nós temos causas e consequências e que qualificam situações diferenciadas, ok? A relação aí está de causa e de consequência. Causa é a origem, consequência é o efeito. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Persistindo as dúvidas, procurem o professor Islane, tá? Para que possa vocês então ter as dúvidas sanadas, tá? Vocês podem também voltar o vídeo, assisti-lo novamente. E é isso. Então, fiquem com Deus e até mais.